Os primeiros meses de adaptação. Os primeiros meses após o acidente foram os mais desafiadores da vida de Rosana e Felipe. Cada dia parecia uma batalha silenciosa, marcada por pequenos avanços e retrocessos dolorosos. O hospital, que antes era apenas um local temporário, tornou-se uma extensão de suas vidas. Consultas médicas, sessões de fisioterapia, exames e procedimentos que antes pareciam distantes, agora dominavam a rotina. Para Felipe, acostumado à liberdade de movimentos e à autonomia, cada pequeno passo exigia paciência e coragem. Para Rosana, cada cuidado prestado era uma mistura de amor e exaustão, uma luta constante entre compaixão e fadiga física e emocional. Felipe sentia-se preso em seu próprio corpo. Movimentos simples, como segurar um copo de água ou virar-se na cama, transformaram-se em desafios que exigiam força e coordenação. A frustração e a raiva surgiam frequentemente, muitas vezes acompanhadas de lágrimas silenciosas. Ele se questionava sobre seu valor, sobre sua identidade e sobre o futuro que imaginava ter com Rosana. A vida, que antes parecia previsível e segura, agora apresentava-se como um território hostil, cheio de obstáculos que pareciam intransponíveis. Rosana, por sua vez, descobriu uma força que jamais imaginara possuir. Cada manhã começava cedo, organizando a rotina de cuidados de Felipe, higiene pessoal, alimentação, administração de medicamentos e preparação para as sessões de fisioterapia. Ela aprendeu técnicas de mobilização, adaptou móveis, encontrou soluções criativas para tornar a casa mais acessível e confortável. Além disso, precisava lidar com suas próprias emoções, mantendo-se firme e presente, mesmo quando o cansaço e o medo ameaçavam dominá-la. A pressão era enorme, mas ela compreendia que seu papel era vital para a recuperação e bem-estar de Felipe. A vida social do casal também sofreu grandes mudanças. Amigos e familiares, embora bem intencionados, nem sempre compreendiam a complexidade da situação. Alguns se afastaram por não saber lidar com a nova realidade. Outros ofereciam ajuda de forma superficial, sem perceber a intensidade do esforço diário que o casal enfrentava. Rosana sentia-se sozinha em muitos momentos, carregando não apenas as responsabilidades físicas, mas também o peso emocional de apoiar Felipe e manter a esperança de que, juntos, poderiam superar as adversidades. Apesar das dificuldades, pequenas vitórias surgiam como fagulhas de luz em meio à escuridão. O primeiro dia em que Felipe conseguiu se sentar sozinho na cadeira de rodas, sem ajuda completa, trouxe lágrimas de alívio e alegria. O primeiro sorriso espontâneo, após uma sessão de fisioterapia exaustiva, mostrou que mesmo diante da limitação física, a força interior e a perseverança poderiam produzir resultados. Rosana aprendia a celebrar cada pequeno progresso, entendendo que a reconstrução da vida do casal não seria imediata, mas lenta e gradual. A comunicação entre eles tornou-se ainda mais essencial. Conversas antes leves e cotidianas agora incluíam discussões sobre limitações, expectativas e sentimentos profundos. Felipe, embora muitas vezes frustrado e vulnerável, começou a compreender a importância de expressar suas emoções e de aceitar ajuda sem sentir-se menos homem ou incapaz. Rosana, por sua vez, aprendeu a equilibrar seu papel de cuidadora com a necessidade de respeitar a autonomia emocional de Felipe, mesmo quando ele parecia resistente ou desanimado. Cada dia era uma lição de paciência, resiliência e amor incondicional. A rotina, por mais difícil que fosse, permitia que o casal se aproximasse de formas inesperadas. O vínculo entre eles, testado pela adversidade, mostrava-se mais profundo do que qualquer problema que tivessem enfrentado anteriormente. A vida, embora marcada pela limitação física de Felipe,
revelava também a capacidade humana de se adaptar, de reinventar-se e de encontrar significado mesmo nos momentos mais desafiadores. Mesmo nos dias mais sombrios, Rosana e Felipe descobriam que não estavam apenas sobrevivendo, estavam aprendendo a viver de uma nova maneira. A tragédia havia transformado sua realidade, mas não conseguira apagar a essência do amor que os unia. Cada esforço, cada lágrima e cada vitória, por menor que fosse, reforçava a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo. A vida deles, embora alterada, ainda tinha beleza, propósito e a promessa de que o amor verdadeiro é capaz de superar as barreiras mais difíceis. A dor silenciosa e o peso da mente. Os meses seguintes trouxeram um tipo diferente de desafio. Não o físico, mas o psicológico. Felipe começava a sentir o verdadeiro peso da limitação. O corpo já não obedecia, mas agora era a mente que se tornava sua maior prisão. O homem que antes se orgulhava da independência e do domínio sobre cada detalhe da vida, via-se reduzido a depender de Rosana até mesmo para tarefas simples. Aquilo o consumia por dentro. A sensação de inutilidade o corroía como uma chama lenta, e o orgulho, que sempre fora parte da sua identidade, agora se transformava em um inimigo invisível. Ele evitava o espelho. O reflexo parecia mostrar não apenas um corpo diferente, mas um homem que já não reconhecia. O olhar firme e confiante de antes havia se transformado em um vazio distante. As risadas que antes enchiam a casa foram substituídas por longos silêncios e expressões fechadas. Felipe se afastava emocionalmente, mesmo estando fisicamente presente. Passava horas em silêncio, olhando pela janela, observando o mundo lá fora, como se estivesse separado dele por uma parede invisível. Rosana percebia tudo, cada mudança de humor, cada olhar perdido, cada resposta curta. Ela sabia que a dor de Felipe não era apenas física, era o peso de um luto silencioso, o luto pela vida que eles tinham antes, pelos planos interrompidos, pelos sonhos que pareciam ter se esvaído no asfalto junto ao acidente. Em muitas noites ela acordava e o via desperto, encarando o teto. Tentava conversar, mas ele se fechava, dizendo apenas que estava cansado. Foi um período duro. Rosana, por mais forte que fosse, também começou a sentir o desgaste. O corpo cansava, a mente pesava e o coração doía em silêncio. Ela chorava escondida no banheiro, onde o barulho da torneira disfarçava o som das lágrimas. Mas mesmo com o coração apertado, ela nunca desistiu de Felipe. Em vez de pressioná-lo, passou a agir com paciência. Entendeu que não poderia forçar a alegria nem ignorar a dor dele. O que ela podia fazer era estar ali, presente, constante, firme, mesmo quando ele tentava afastá-la. Começou a transformar pequenos momentos em oportunidades de reconexão. Lia para ele nas tardes silenciosas, levava flores que colocava ao lado da cama, colocava músicas que ambos amavam antes do acidente. Às vezes, Felipe permanecia em silêncio, mas havia dias em que um leve sorriso escapava, e para Rosana, aquele pequeno gesto era um sinal de esperança. A mente de Felipe era um campo de batalha. Ele travava lutas invisíveis contra o medo, a culpa e o sentimento de inadequação. Sentia que havia arruinado não apenas sua vida, mas também a de Rosana. "Você não merece isso", dizia algumas vezes em voz baixa, como se confessasse um pecado. Rosana, porém, respondia sempre da mesma forma, com a voz firme e o olhar sereno. "Eu te amo, Felipe, e estou aqui porque quero estar. Não é pena, é amor." Essas palavras, embora simples, começavam a encontrar espaço dentro dele. Lentamente, o gelo ao redor do seu coração começou a derreter. Rosana sabia que a cura emocional seria mais demorada que a física, mas também sabia que o amor verdadeiro não desiste diante da dor. Ele cresce nela.
Com o passar dos dias, Felipe começou a participar mais ativamente das sessões de fisioterapia, não por acreditar em uma cura milagrosa, mas porque não queria mais ver o sofrimento silencioso nos olhos de Rosana. Era como se finalmente ele compreendesse que, mesmo em meio à tragédia, ainda existia algo que o mantinha vivo, o amor dela. E foi assim que, entre lágrimas, silêncios e pequenos gestos, Felipe começou a reencontrar partes de si mesmo que acreditava ter perdido. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas Rosana estava ali, não apenas como esposa ou cuidadora, mas como o coração que batia por dois quando um deles fraquejava. O reencontro com o propósito. O tempo, embora lento, começou a trazer pequenas transformações. Felipe, que antes se recusava a encarar o espelho, começou a aceitar a própria imagem novamente. Ainda doía, ainda era difícil, mas algo dentro dele havia mudado. Talvez fosse o olhar constante de Rosana, que nunca demonstrava pena, apenas amor. Talvez fosse o desejo de retomar algum controle sobre a própria vida. O fato é que, pouco a pouco, ele começou a buscar motivos para seguir. Rosana percebeu essa mudança antes mesmo de ele admitir. Era nos detalhes. No modo como ele acompanhava com mais atenção as notícias pela manhã ou quando comentava algo que leu em um site de tecnologia, área que ele dominava e que havia deixado de lado desde o acidente. Ela sabia que ali havia uma chama querendo reacender. Assim, em silêncio, começou a incentivá-lo. Certo dia, ela chegou perto dele com um notebook nas mãos. "Lembra daquele projeto que você me mostrou antes do acidente?" Perguntou com um sorriso leve. Felipe desviou o olhar, desconfortável, mas respondeu com um simples aceno de cabeça. "Por que não volta a mexer nele? Só para ver o que sente?" A sugestão ficou ecoando na mente dele por horas. No começo, relutou. Dizia a si mesmo que não tinha ânimo, que já era tarde demais, que ninguém mais precisaria de suas ideias. Mas quando a noite chegou e a casa estava silenciosa, ligou o computador. O som familiar da inicialização trouxe uma sensação estranha, quase nostálgica. Os dedos, embora lentos, começaram a digitar. E naquele instante, algo despertou. Rosana observava de longe, sem interferir. Sabia que aquele momento não precisava de palavras. Era o reencontro de Felipe com uma parte de si que o acidente não havia conseguido destruir. Sua mente criativa, sua paixão por resolver problemas, seu talento. Nas horas em que ele trabalhava, o semblante dele mudava. Voltava a ter foco, concentração, brilho nos olhos. Aos poucos, ele começou a colaborar com antigos colegas de trabalho de forma remota. No início, apenas para dar opiniões, mas logo foi assumindo pequenas tarefas. Era uma maneira de sentir-se útil novamente, de provar a si mesmo que ainda tinha valor. A cadeira de rodas não definia sua capacidade, apenas exigia uma nova forma de viver. Rosana se orgulhava em silêncio. Ver Felipe envolvido em algo que amava era como assistir a um renascimento. Ainda assim, ela sabia que o caminho era frágil. Havia dias bons e dias terríveis. Dias em que ele voltava a se fechar, irritado com as limitações, impaciente com o próprio corpo. Mas nesses momentos, ela estava lá. Não para consolar com palavras vazias, mas para lembrar, com sua presença firme, que o amor não se mede pela ausência de quedas, mas pela capacidade de levantar juntos. O relacionamento entre eles começou a se transformar novamente. A tristeza deu lugar a uma cumplicidade mais madura. Não havia mais espaço para ilusões, apenas para verdades. Eles conversavam sobre o futuro, sobre como poderiam adaptar a casa, sobre o que poderiam fazer juntos dentro das novas possibilidades. Rosana continuava com seu trabalho na escola, mas agora saía com mais tranquilidade, sabendo que Felipe estava encontrando o próprio ritmo. Certa noite, enquanto jantavam, Felipe olhou para Rosana e disse, com a voz embargada: "Eu pensei que tinha perdido tudo, mas percebi que o que mais importava nunca me deixou."
Ela sorriu, segurando a mão dele sobre a mesa. Você só precisou lembrar quem era. O resto a gente aprende de novo. Aquela frase ficou gravada na memória de ambos. Era o resumo perfeito do que viviam. Uma história de reaprendizado, de reconstrução e de amor que sobrevivia mesmo quando tudo ao redor parecia desabar. Felipe voltou a rir. Não tanto quanto antes, mas de maneira mais sincera. Rosana voltou a dormir com o coração mais leve, sentindo que, apesar das cicatrizes, ainda havia beleza no que restava. E, de algum modo, ambos começaram a perceber que o amor verdadeiro não está nas promessas do futuro, mas na coragem de permanecer quando o presente se torna difícil. O acidente havia mudado tudo, mas não havia destruído o essencial, a capacidade deles de amar e recomeçar. Com o tempo, Rosana e Felipe começaram a reorganizar a vida dentro da casa. Aquele apartamento, que antes parecia apenas um lar comum, agora precisava se transformar em um espaço funcional, acessível e seguro. As mudanças começaram aos poucos. Rampas improvisadas, barras de apoio no banheiro, móveis reposicionados para facilitar o acesso. Rosana supervisionava tudo com o mesmo zelo com que um artista ajusta cada detalhe de sua obra. Para ela, aquilo não era apenas adaptação física, era uma forma de devolver a Felipe o sentimento de pertencimento. A cada ajuste, o ambiente ganhava uma nova energia. A casa, que antes refletia a dor e o trauma do acidente, agora começava a transmitir vida novamente. Felipe, antes hesitante, passou a participar das decisões. Ele pesquisava equipamentos, lia sobre tecnologia assistiva e sugeria melhorias. A cadeira de rodas, que no início representava um símbolo de limitação, tornou-se um instrumento de liberdade. Rosana sorria ao vê-lo circulando pela sala, observando suas plantas e mexendo no computador, como quem retomava pequenos pedaços da normalidade. Mas o mundo fora das paredes de casa era diferente. Lá, as pessoas não sabiam como olhar. Nos primeiros passeios juntos, Rosana sentia o peso dos olhares, uns cheios de curiosidade, outros de piedade. Felipe percebia também. O desconforto se instalava no ar, silencioso e cortante. Alguns amigos de antes do acidente tentaram se aproximar, mas nem todos sabiam o que dizer. Outros simplesmente desapareceram. O casal percebeu, com dor, que nem todos os laços resistem às transformações da vida. Certa tarde, Rosana empurrava a cadeira de Felipe pelo parque onde costumavam caminhar antes do acidente. Ele, com os olhos fixos no horizonte, parecia distante. As pessoas olham para mim como se eu fosse um coitado, murmurou, com a voz amarga. Rosana parou, colocou as mãos nos ombros dele e respondeu com firmeza. Eles não sabem o que nós passamos, e nem precisam saber. O que importa é que estamos aqui, vivos, juntos e ainda caminhando, mesmo que de outra forma. Aquelas palavras pareciam simples, mas continham a força que ele precisava. Felipe começou a entender que a vida não precisava ser igual à de antes para ser plena. Ele ainda podia amar, sonhar, trabalhar, rir. Só precisava reaprender a fazer tudo isso dentro dos novos limites. Rosana também enfrentava seus próprios fantasmas. Às vezes, a solidão a abraçava em silêncio. A rotina era exaustiva. Entre o trabalho, as tarefas da casa e os cuidados com Felipe, pouco tempo restava para si. Mas mesmo cansada, ela encontrava forças no sorriso dele, nas pequenas vitórias diárias e na certeza de que aquele amor tinha propósito. O casal começou a reinventar seus momentos de leveza. As noites de filme voltaram, agora com pipoca e o sofá ajustado para que Felipe ficasse confortável. Voltaram a cozinhar juntos. Ele cortava os ingredientes na bancada adaptada, enquanto Rosana temperava e ria das tentativas desajeitadas dele. A cozinha, antes silenciosa, voltou a ser palco de risadas e cumplicidade. Em um fim de semana, Rosana o convenceu a sair para jantar fora.
algo que não faziam desde o acidente. No início, Felipe resistiu, envergonhado da cadeira de rodas. Mas ela insistiu. Chegando ao restaurante, os olhares curiosos vieram, como sempre, mas dessa vez ele os ignorou. Quando o garçom trouxe a comida e Rosana sorriu, ele percebeu que aquele simples momento, estar ali com ela, compartilhando uma refeição, era uma vitória imensa. Entre olhares de curiosidade e indiferença, eles descobriram algo poderoso. A verdadeira liberdade está em não viver para as expectativas dos outros. Rosana e Felipe aprenderam que a vida, mesmo transformada, ainda podia ser vivida com dignidade, humor e amor. Naquela noite, ao voltarem para casa, Felipe olhou para Rosana e disse, com um tom de serenidade que há muito tempo não se ouvia: "Eu pensei que o mundo tivesse encolhido para mim, mas percebi que foi só o meu medo. O mundo ainda está aqui, e você também." Ela respondeu com um sorriso suave: "Então vamos viver, Felipe. Um passo de cada vez, mesmo que agora esses passos sejam rodas." E riram juntos. Um riso leve, sincero, que soava como um sopro de renascimento. Redescobrindo o amor e a intimidade. Com o passar dos meses, Rosana e Felipe começaram a redescobrir um tipo diferente de amor. Mais maduro, mais silencioso, mas também mais profundo. O tempo havia ensinado que o amor não se resume à paixão dos primeiros anos, nem à rotina confortável de um casamento estável. Ele é, acima de tudo, resistência. E eles estavam resistindo juntos. Felipe, que antes se envergonhava das limitações, começou a se abrir novamente para o toque de Rosana. No início, havia constrangimento, uma mistura de medo e insegurança. O acidente deixara marcas não apenas no corpo, mas também na forma como ele se via. Sentia-se quebrado, incompleto. Mas Rosana, com sua delicadeza firme, mostrou que o amor verdadeiro não se prende à aparência ou à função do corpo, mas ao que se sente no coração. Certa noite, enquanto assistiam a um filme no sofá, Rosana se inclinou e beijou-lhe o rosto com ternura. Ele desviou o olhar, sem saber como reagir. Ela então disse em voz baixa: "Você ainda é o homem que eu amo, Felipe. O mesmo. Só mudou o jeito como vivemos, não o que sentimos." Aquelas palavras tocaram algo profundo nele. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu pena de si mesmo. Sentiu amor. Lentamente, começou a permitir novamente o afeto, os gestos simples, os abraços demorados, os olhares que diziam mais do que 1000 palavras. O amor físico, que por meses havia sido substituído por cuidados e rotina médica, voltou de forma natural, envolta de paciência, risadas tímidas e emoção genuína. Rosana, que